quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, eu vim aqui mais uma vez mostrar para vocês que muitas vezes a gente que prega a palavra, a gente não estamos, muitas vezes a gente não estamos atentos ao que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, a Bíblia fala de uma história, de uma parábola que Jesus contou, que fica lá em Mateus 25. Vamos para Mateus 25. Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. Amém? Louvado seja Deus. Amados, eu creio, assim como eu, você também já ouviu pregadores falarem a respeito desta parábola. E eu quero dizer para você o que a Bíblia não diz a respeito de que muitos pregam em relação a esta parábola. Eu já ouvi muitos pregadores dizer que as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 não prudentes e 5 prudentes. A Bíblia fala que as 10 foram ao encontro do noivo e levaram azeite consigo, certo? Porém, alguns pregadores, pastores, pregam dizendo que 5 adormeceram e 5 ficaram atentas com azeite na botija ou na candeia. Só que eu quero entrar aqui num detalhe, queridos, com vocês, que não foi bem assim, né? Eu já ouvi pessoas pregarem dizendo que 5 adormeceram, né? Muitos pregadores, principalmente os norte-americanos, quando se refere à parábola das 10 virgens, chamam as virgens nécia de virgem dorminhoca, né? Falando sobre as virgens sábias, dizendo que elas foram aquelas que ficaram despertas à espera do noivo. Isso, porém, irmãos, decorre simplesmente da leitura superficial que fazem da Bíblia, pois do texto sagrado mostra que o caso foi diferente disto, né? A gente vamos ver lá em Mateus capítulo 25, versículo 5, diz assim: Como o noivo estava demorando, quando o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Eu li numa linguagem de hoje, né? Eu quero ler numa linguagem, numa Bíblia que muitos têm, né? Eu quero ler na Bíblia pentecostal. Vamos lá. Diz assim, versículo 5: E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Então, da onde meu amado, que esses pregadores tiram dizendo que 5 dormiram e 5 ficaram acordadas? Então, daí a gente entende-se que foram as 10 que dormiram. Foram as 10 que toscanejaram. O que é toscanejar? É cochilar, é tirar um sono, no popular falando. Então, Mateus 25:5 diz que todas cochilaram, todas dormiram, todas toscanejaram. Então, quando você ouvir alguém pregar e falando que 5 dormiu e 5 ficou acordada, você já vai ter o entendimento de que a Bíblia não fala assim. Amém? Outro assunto que eu vos trago também, para que nós venhamos aprendermos da palavra do Senhor,
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Porque, meu amado, muitas vezes a gente lê a Bíblia, né? E simplesmente por ler não dá mais atenção à palavra, né? E às vezes é uma pequena besteira, né? Que faz que muda todo o sentido da leitura. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a Bíblia diz em Mateus 17:20, né? Diz assim: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Tem a leitura. Vamos lá em Mateus 17. Vamos ver o que está escrito. Mateus capítulo 17, versículo 20. Vamos lá o que é que diz. Versículo 20. Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé, né, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. O que a gente observa e que eu vejo muito pregadores pregarem é a frase assim: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí já vi pregador já pregar, pega-se um grão de mostarda, que é uma sementezinha pequena, e colocou na mão e saiu pelo meio da igreja, mostrando, dizendo assim: amados, se vocês tiverem fé do tamanho disso aqui. Mas será que a Bíblia diz mesmo que é do tamanho de um grão de mostarda? Será que você ouviu certo, que é do tamanho de um grão de mostarda? Aí vamos lá. Mas em ambas ocasiões ele disse: se tiver fé como um grão de mostarda, que é algo totalmente diferente, irmãos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se tiveres fé como um grão de mostarda. Uma coisa é se eu tiver fé do tamanho. Outra coisa é se eu tiver fé como. Aí vamos lá. 17, 20. Não é? 17, 20. Dezessete e 20 diz assim: e Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, como. Então qual é o grande erro aqui que muita gente comete? É dizer se você tiver fé do tamanho. Então há uma diferença, amado, do tamanho de um grão de mostarda para como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda está se referindo-se à qualidade do grão. Os melhores agricultores já tentaram em vão hibridar o grão de mostarda e não conseguiram, né? Então, com as outras, um exemplo, como as outras hortaliças, isto é muito fácil. A fé genuína é como a semente de mostarda, que não pode ser mesclada com filosofia e vãs sutileza. Então, amados, como um grão de mostarda, né, está se referindo-se à qualidade do grão. Não está se referindo ao tamanho do grão, está se referindo à qualidade. Se você tiveres fé, como um grão de mostarda, ou seja, a qualidade do grão, né, que é um grão que
não deixa se ser lubridiado, né? Então, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós temos autoridade de dizer ao monte, como Jesus disse aqui, né? Tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, fica aí mais uma dica, né? De que às vezes são erros que acontecem e às vezes passa por desapercebido. Amém? Aqui fica a dica do presbítero Everton Almeida, né? E se você gostou, dá um like aí. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz.